Olá, família Tricolor, tudo bem com você, gente? Bem-vindo ao BAP-SCB, Robson Custódio aqui na área. Gente, bora dar uma conferida à análise feita pela equipe do Troca de Passe, do canal Sport TV, sobre o empate do Bahia contra o Atlético Mineiro em 1-1, na tarde deste domingo. E também vamos ver o choro do atacante Hulk, alegando pênalti do Biel. Pênalti esse que só ele viu. Em seguida, a gente vai ver o comentário do ex-árbitro Paulo César de Oliveira falando sobre isso. Muito interessante essa matéria, vale a pena a gente conferir. Tá bom, galera? Bora dar uma checada. São duas equipes que gostam de jogar, gostam de atacar, tem ótimos jogadores em campo e foi um empate por 1-1, movimentado, bastante bom de se assistir. Foi um jogo agradável de se ver, né, Moreno? Os dois goleiros aparecendo bastante, né? O Atlético, poder ofensivo muito grande, com o Hulk, com o Paulinho. O Arana jogando numa... Eu ainda confesso que eu tô com um pouco um pé atrás com esse Arana como esse terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. O Scarpa mais aberto pela esquerda, um pouco mais avançado. Né? É que eu acho que o Arana, ele agrega demais ofensivamente para jogar tão preso. Acho que você tem outros jogadores ali que podem qualificar essa saída de bola ao invés de você perder o Arana ofensivamente. Mas ele começou hoje com o Scarpa mais aberto pela esquerda, o garoto Alisson pela direita, e a gente viu um primeiro tempo de muito equilíbrio, onde o Atlético tinha mais posse de bola, chegou a ter 60% de posse de bola, mas finalizava ali, as finalizações muito próximas, né? E aí o Hulk acabou desequilibrando, né? Primeiro essa cobrança de falta foi quase que um ensaio, né? Nossa. Ele bateu essa por muito pouco, não fez um golaço, ia muito na gaveta essa bola aí. Esse antes do jogo ele viu o DVD do Felipe. Deve ter assistido mesmo. Da esquerda, saída da barreira. Desse jeito aí, E aí, essa daí foi pra valer. Mais de perto, bateu de uma forma diferente, bateu muito mais na força, mas com a contribuição do Marcos Felipe. Isso que eu ia dizer, pra mim a falha do Marcos Felipe. Demais, parece assim, né? E a bola... Gente, lembrando a vocês que as imagens estão estáticas, congeladas, por conta dos direitos autorais. Vamos prosseguir. Por cima da barreira. Sim. Né? Então, e ele se posicionou mais para a bola em cima da barreira do que para o canto dele. E aí, a hora que ele viu, estava em cima dele, ele estava realmente encoberto ali, ele não estava vendo a bola e por isso que ele acabou sofrendo. Mas aí, logo depois, o Bahia consegue chegar ao gol de empate, né? O golaço do Ademir. O Bahia, sempre que ele tem a bola, ele vai atacar. Essa é a jogada do gol. Primeiro lançamento que consegue encontrar em profundidade para o Estupião dá o tapa para o Ademir, e aí e aí o espaço, esse tapa para trás que dá o Estupião, acaba encontrando o Ademir com muito espaço. E aí o Ademir traz para a perna esquerda e acerta um golaço, um dos belíssimos gols dessa rodada, né? Esse o Everson não tinha. Aí não tem jeito. Você pode botar dois. Dois ali. O Guga Villani nessa... Uns gols desses pra gente ver. O Guga Villani nessa aí já diria, né? Joga a luva, goleirão. Apesar que só assim, o Guga, ele é todo jogar luva, esse dia foi uma bola baixa, você falou, joga a luva, goleirão, mas foi o frango do goleiro. Mas aí depois... Aí a jogada belíssima do Vargas, né? Ele acaba... Eu tive a impressão que ele tentou tocar pro Hulk, né? Foi meio que um chute cruzado ali, esperando talvez parece. Mas nessa altura o Hulk já estava machucado, o Hulk sentiu a coxa lá, ele já tá correndo. Mas eu não consegui aí. Meio de, parece de calçadinho. Eu acho que a melhor opção nessa jogada não era nem ter driblado o Marcos Felipe, ele tava com tanto espaço que acho que ele poderia ter conseguido bater na saída do Marcos Felipe. Mas aí a diferença, falando aí que eu às vezes acabo não entendendo alguns treinadores, até inteligentes como o Milito, pra que eu vou fazer um terceiro zagueiro? Eu faço do Arana lateral normal, dobrado com o Scarpa. Normal, cara, eu não preciso segurar ele como terceiro zagueiro. Se ele me oferece muito mais coisa na frente, deixa e solta ele e você compõe com volante, você compõe com outro lateral, mas ele não dá pra segurar. Esse é o meu asterisco, porque assim, do outro lado o Sarabia também, que faz esse terceiro da zaga, hoje foi composto os três zagueiros ali, o Bruno Fux mais central e na verdade o único zagueiro, porque era o Sarabia pela direita e o Arana pela esquerda. E são dois laterais reconhecidamente muito ofensivos, de característica o tempo todo, de profundidade, de ultrapassagem, o Arana até com muito mais qualidade até para trabalhar construindo por dentro. Então acho que você acaba perdendo um jogador que no apoio é excepcional e chegou chegou à seleção brasileira, ele está convocado pela seleção brasileira, pelo que a gente viu o Arana fazendo com a posse de bola. Então, assim, ainda tem... A lateral para ele não é igual para mim no jogo da solidariedade. A lateral para ele é pequena. Vamos mudar de assunto, né? Então ele pode fazer muito bem. De verdade, ele não pode segurar. Hoje ele saiu com depressão, cara. Deve ter dado um desespero no Arana
e ficar ali olhando por trás. E outra, né? Se você tem Scarpa à frente dele e Arana, fica um lado esquerdo muito forte, né? Sim, eles podem eles podem se encontrar ali no campo de uma maneira que o adversário certamente vai ter que se preocupar, porque senão sai coisa boa. Nesse jogo tivemos polêmicas de arbitragem, por isso convoco aqui Paulo César de Oliveira para conversar com a gente sobre arbitragem. Tudo bem, PC? Bem-vindo ao Troca de Passes, boa noite. Fala, Diniz. Tudo bem, graças a Deus. Boa noite para você também, para o Moreno, para o Alex e para o pessoal que está em casa. Vamos começar então com os lances. Primeiro, o Hulk pedindo um pênalti, né? Depois da bola tocar no braço do Biel. Exatamente, né? O Atlético Mineiro reclamou bastante desse lance, inclusive na entrevista pós-jogo, o Hulk falou também do diálogo que ele teve com o Bruno Arleu. A gente vai rodar a imagem aqui para a gente poder fazer a análise e verificar aí qual foi o trabalho da arbitragem e a interpretação. Vamos dar uma olhada então no lance em que o Hulk pediu pênalti, um toque no braço do Biel. Aí, ó. Segundo tempo de jogo, né, PC? Exatamente. Olha só, aqui já é a sequência da jogada, né? No momento que o jogo paralisou e aí teve a reclamação dos jogadores, mas o lance foi aqui no início da jogada, esse é o lance aí, esse é o toque. Repare que no primeiro momento o Biel, apesar de estar de costas, ele estava com o braço bem levantado, um pouquinho antes, quando a bola estava viajando, ele estava com o braço bem levantado, acima da linha do ombro, mesmo de costas. Se a bola tivesse batido nesse momento, com esse braço levantado, acima da linha do ombro, a gente poderia considerar como uma posição antinatural. Mas na sequência, olha só, a bola bate no momento que ele já está abaixando o braço, portanto recolhendo numa posição natural de costas, já com o braço abaixado, e aí é considerado como uma bola na mão, e a interpretação do Bruno Arleu foi correta, o lance analisado pelo D'Alonso, repara que ele está abaixando o braço no momento que a bola tem um contato, e aí esse lance não é considerado pênalti, foi uma boa decisão do Bruno Arleu, lance revisado pelo Rodrigo D'Alonso, que era o árbitro de vídeo dessa partida. Concordamos, né? Sim. Acho que sim. Então vamos mostrar o Hulk depois do jogo. O Hulk deu entrevista e reclamou bastante da função do VAR aqui no Brasil. Vamos ver. Olha, primeiramente pedir a Deus para que não seja nada grave aqui, eu senti um pouco por trás do meu joelho ali. Agora é orar e pedir a Deus para que não seja nada grave. Quanto ao jogo, foi um jogo bastante disputado. Sem querer questionar a arbitragem, até porque tenho muito respeito pelo Bruno. Só fui perguntar para ele por que ele não foi olhar o VAR. Se é um lance interpretativo e na nossa visão que é passado pra gente, quando é lance interpretativo, quem tem que definir é o árbitro. E eu falei, Bruno, a gente no campo, a gente tem uma visão. Se você vai olhar o VAR, tu tem outra visão. Você pode continuar com a tua decisão, mas tem a obrigação de olhar o VAR, velho. Tem que olhar, a bola bate na mão. Tu vai olhar, eu vou seguir com minha decisão, a gente vai respeitar, beleza. Agora tu não pode fugir da responsabilidade de não ver a imagem. Infelizmente o VAR tá mandando no futebol brasileiro. É lance interpretativo, quem define o árbitro. Quem manda no jogo o árbitro, não é o VAR que decide. O árbitro decide, é pênalti ou não é? É mão ou não é? Segue o jogo, pronto. Mas ele assumiu a responsabilidade de ver o VAR. Cara, é triste pra gente. Não sei se foi mão ou se não foi. Não sei se foi pênalti ou se não foi. Mas quando é lance interpretativo, o VAR tem que assumir a responsabilidade. O árbitro tem que assumir a responsabilidade e olhar o VAR, velho. Infelizmente a gente fica essa indecisão aqui, sabe? Aí por isso que acaba tendo essa reclamação no final. Primeiro, com todo respeito ao Hulk, né, que pra mim é o melhor jogador de futebol em atividade no Brasil, a entrevista é toda errada. Ou tô errado, PC? Porque o VAR não tá, ele mesmo se contradiz. O VAR não tá lá em casos interpretativos. É o contrário. São em lances claros, né? Não é uma segunda interpretação. E aí o Hulk diz, não, se é um lance interpretativo, ele tem a obrigação de ir ao VAR e ele decidir, porque ele já interpretou no campo, né, PC? Acho que estão passando, ele disse assim, o que passaram pra gente é o seguinte, né? E aí vem a resposta que nesse momento me parece bastante equivocada, pelo que a gente tem acompanhado sobre qual é a função do VAR. Explica pro Hulk, PC. Então, inclusive assim, durante o jogo ele conversou com o Bruno Arleu, no pós-jogo também de maneira respeitosa, claro. E esse diálogo é sempre bom que aconteça e que o árbitro tenha a possibilidade de explicar qual foi a sua decisão. Inclusive terá esse procedimento na Eurocopa também, a UEFA já definiu que quem vai conversar com o árbitro é só o capitão da equipe, vai ser testado isso na Eurocopa, mas realmente a declaração do Hulk realmente ela não vai de acordo com o que diz o protocolo, porque ele diz que quem define, quem decide é o árbitro. E o Bruno Arleu já tinha decidido no campo de jogo. O VAR só recomendaria a decisão se fosse um erro claro e manifesto, um erro claro e óbvio da decisão de campo, com potencial chance de mudança de decisão que não foi exatamente o que ocorreu. Porque a decisão de campo correta e a análise do VAR ali da mesma forma. E a análise do Hulk toda errada. Se eu tiver errado, você me corrige, PC, mas os jogadores, os elencos, antes do campeonato, tem palestra da Comissão de Arbitragem da CBF para esses jogadores, justamente explicando como é que funciona o VAR, né? Eles já tiveram algumas palestras, acho que já dava para saber como é que é a regra, né? Normalmente né? Não sei se todos os clubes acabaram recebendo, ou se o Hulk não estava no dia, né? Assim, a entrevista até poderia ser diferente, o Hulk talvez tivesse mais razão, se ele dissesse assim, olha,
Pra mim é um lance claro de pênalti. Sim. O VAR tinha que ter chamado, porque não havia dúvida. Se ele falasse do critério, alguma Mas coisa nesse sentido. já vi em outros jogos o VAR chamar Pode por até ter lances sido como a ideia. esse. E que a decisão é do campo do árbitro, do Bruno Arleu, aí realmente há uma contradição, mas a decisão foi tomada pelo Bruno Arleu e referendada pela cabine, uma boa decisão. Vamos Essa à decisão, só para dar um Claro. gancho para a sua introdução do próximo lance, esse lance foi aos 47 minutos do segundo tempo. E aos 48 tem esse que você vai chamar. É isso aí. O Bahia pede a expulsão do Alan Franco, né? Por uma entrada mais ríspida. Assim que o jogo reiniciou, teve esse lance que a gente vai mostrar, a entrada do Alan Franco no Santi Arias. Repare a maneira como o Alan Franco vai para a disputa, a altura da bola e como ele atinge o Santi Arias. Lance que lembra até um pouquinho a expulsão do PK, jogador do Vitória ontem, mas olha só, que ele vai para a disputa e ele entra com a sola da chuteira, com força excessiva, passa totalmente da linha da bola e, na minha avaliação, a maneira como pegou, com a sola da chuteira e com a intensidade que pegou naquela parte do corpo Fazendo do os Países jogador, Baixos ali, né, PC? exatamente. Para mim, um lance claramente de expulsão. O Bruno Arleu até deu sequência no jogo de maneira equivocada. A arbitragem tem confundido muito essa questão de posse de bola com vantagem. Esse não é lance nunca para você deixar seguir, porque não tem vantagem nenhuma. Absurdo. Repare, tinha que ter parado Bola na hora. dividida, né, PC? Tinha que parar na hora. É. Tanto é que quando ele marca a falta, o Bruno Fux reclama e ele sinaliza que era a primeira infração. Por aquela entrada dura, independentemente da decisão que ele tomou, que a gente pode até analisar aqui, debater se é amarelo ou vermelho, ele já deveria ter parado nesse primeiro momento, onde não tem vantagem ali. Ali é só uma posse de bola e para o controle de jogo ele tinha parado e, na minha avaliação, uma entrada para cartão vermelho. Por que eu chamei a atenção do tempo do jogo? Porque o lance da área teve muita reclamação, muita. O jogo ficou parado, a análise foi demorada. E como esse lance ocorre 1 minuto depois, pode ter passado na cabeça do VAR assim, que era mais uma decisão contrária ao Atlético Mineiro, pode ter passado isso na interpretação do Rodrigo D'Alonso, e aí ele sustenta a decisão de campo de jogo. Mas a maneira como foi a falta, com a sola da chuteira e com intensidade na altura coxa, que foi. na maneira como Fazia sentido ele levantar a perna nenhuma. nenhuma. Eu não E a sei. bola que já estava Eu não sei se a gente consegue. Eu não sei se a gente consegue mostrar de novo, botar no ponto da câmera 1 para ver onde é que estava o posicionamento do Bruno. Porque assim, eu acho que é o tipo de jogada que no campo Claro. já é para Ele dar tá cartão bem vermelho. posicionado, A única coisa que de repente pode, assim, ó, Ali onde ele tá, ó. Dá pra ver certinho. ele tá de frente. Ele tá de frente. Ali é pra, Desculpa, pra dar vermelho ali, e se ele não deu vermelho ali, o VAR obrigatoriamente tem que chamar. O VAR É podia- absurdo, absurdo. O VAR podia dar o vermelho pro Bruno, então. É isso, acho que a questão do tempo e espaço entre o primeiro lance e esse, logo na sequência, contra o Atlético Mineiro, deve ter pesado na avaliação do VAR, não deve, né? Não deve. Porque é um lance claro, Mas revisável pode ter para cartão vermelho, mas pode ter passado isso. É que é muito Papi